Olá a todos, graça e paz da parte do Eterno. Eu estou gravando esse vídeo aqui amador, vídeo aqui de qualquer jeito aqui improvisado, porque eu quero entregar algo que o Senhor ministrava dentro de mim enquanto eu estava aqui na rua contemplando aqui a paisagem, e me veio uma palavra aqui muito forte a respeito das 10 virgens que fala lá em Mateus capítulo 25. Eu quero que você preste atenção. Eu quero que você fique até o final deste vídeo, porque é muito importante e é um alerta para as nossas vidas. Primeira coisa, todos nós conhecemos esta parábola das virgens sábias e das virgens tolas, isso em Mateus 25. E quando Jesus ele conta esta parábola, o interessante é saber que ele não está falando de povo ímpio. Olha só, preste bem atenção. Não é os ímpios, não é as pessoas do mundo. Está falando da igreja, porque se trata de virgens. Olha só, porque Deus vê a igreja como se fosse virgem, como se fosse uma noiva, como se fosse uma esposa, sendo preparada para o casamento. Então preste muita atenção nesta parábola. As virgens sábias e as tolas. Portanto, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para se encontrar-se com o noivo. Preste muita atenção. Todos que estão na igreja, que professam a fé em Cristo, todos que estão neste caminho, têm essa intenção. Você já parou para pensar? Todos nós temos essa intenção de sair ao encontro de Jesus. Olha só, você pode perguntar para todos que fazem parte do Evangelho, que congregam, em si que professam essa fé. As pessoas vão dizer que a intenção delas é conhecer Jesus, diz que ama Jesus, quer estar perto de Jesus. Todos nós temos essa mesma intenção. Só que aí o que acontece? Será que todas essas pessoas elas são sábias o suficiente para que esse encontro aconteça e seja real? Porque no versículo 2 a Bíblia diz o quê? 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes. As que eram inconsequentes, ao pegar as suas candeias, não levaram o óleo de reserva. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilhas junto com as candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: eis que vem o noivo, saia ao encontro. Então todas as virgens acordaram e foram preparar as candeias. As insensatas recorreram às sábias: dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. E você sabe a história que as virgens sábias não emprestaram azeite para as virgens tolas. Então, no momento em que elas foram buscar o azeite, comprar o azeite, já não deu mais tempo. O noivo chegou, então as virgens sábias entraram nas bodas, participaram das bodas junto com o noivo, e as virgens tolas ficaram de fora. Preste muita atenção. Olha só, está falando de igreja. O que isso quer dizer? Qual é a realidade disso? Você pode pegar a totalidade do povo de Deus na terra, a totalidade da igreja. Preste atenção. Existem pessoas que estão na igreja, têm a mesma intenção de se encontrar com o noivo, mas não têm uma vida de oração, não têm intimidade com Deus, não têm a presença real do Espírito Santo, ok? São pessoas que apenas têm rótulo, mas não têm o conteúdo. Preste muita atenção. Não tem o conteúdo, só tem rótulo, só tem nome, ok? Mas não tem intimidade. Eis a questão. É por isso que Cristo pode falar naquele dia: eu não vos conheço. Por quê? Porque só é conhecido diante do Senhor aquele que tem intimidade, aquele que ora, aquele que busca. Você sabe o que significa o azeite na Bíblia? O Espírito Santo. Azeite significa o quê? Consagração. Porque quando um rei era ungido para reinar, ele era ungido com óleo. Quando o sacerdote era escolhido para fazer o serviço santo no tabernáculo, ele era ungido com óleo. E o óleo representa isso: autoridade, poder divino, unção, alegria, consagração. E também o Espírito Santo de Deus, ele tem esse efeito, porque quem tem realmente o Espírito Santo, ele é consagrado, ele é separado. Então, nós podemos entender que a igreja, ela está dividida em duas classes no reino espiritual, tá?
tem o povo crente que é prudente, que tem vida de oração, que ora, que paga o preço para estar na presença de Deus, porque o óleo também simboliza a presença constante de Deus na vida da pessoa, e a vida da pessoa ela passa a ser fervorosa. Olha só, o óleo ele tem essa representatividade. Então, tem crente que leva uma vida assim, paga um preço para estar na presença de Deus, né? Se ele é esbofeteado, ele perdoa. Se ele não guarda rancor, não guarda mágoa, porque ele tem esta vida como um propósito, ele leva tudo isso como um propósito de vida, para estar na presença de Deus, porque estar na presença de Deus é algo muito sensível, sabe? As nossas vestes, elas precisam estar brancas, e nós sabemos que na dimensão física, se você tem uma roupa branca, a roupa branca, ela suja muito fácil. Você já parou para pensar? Qualquer poeira, qualquer encostadinha, a roupa branca suja fácil. É da mesma forma as nossas vestes espirituais. Às vezes, por mínimas coisas, já é o suficiente para a gente sujar as nossas vestes, né? Então nós temos que tomar muito cuidado, porque a vida espiritual é algo sensível. Então está se tratando desse tipo de cristão, que leva uma vida espiritual regrada na presença de Deus, devota, é um crente cheio, fervoroso, né? Que ele transborda de óleo, de azeite, de unção. E isso só é possível na oração. Então, o que acontece? Está falando aqui do arrebatamento da igreja. Preste atenção. O arrebatamento. Tá? Por quê? Porque a Bíblia diz, Paulo escreve isso, não estou lembrado do capítulo e o versículo, mas o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos, que é o Espírito Santo, é o mesmo Espírito que dará vida aos nossos corpos mortais. Paulo fala sobre isso. Então, esse Espírito que você tem, que é o Espírito de Deus, se é que você ora, se é que você busca, se é que você tem uma vida na presença do Senhor, é esse Espírito que vai fazer a transladação dos corpos. Preste atenção, porque isso se trata de unção, isso se trata do óleo que está na tua vida. Então é por isso que as virgens sábias que tinham azeite, né, que estava com as suas vasilhas cheias de azeite, entraram para o banquete do noivo. E isso, esta parábola, ela se interliga ao mesmo tempo com o que está escrito em Apocalipse. Se eu não estou equivocado, capítulo 19, bem-aventurado, feliz é aquele que é chamado para as bodas do Cordeiro. Olha só, e as virgens sensatas, as inteligentes, as sábias, elas entraram para as bodas do noivo. Por quê? Porque tinham azeite. Meus irmãos, não é mais tempo de brincar. Tá? Vamos buscar o óleo, vamos buscar o azeite. Vamos viver uma vida pura, pureza diante de Deus. O azeite também representa pureza. Pureza diante de Deus, livre das coisas do mundo. Porque eu vou falar uma coisa, se você pegar o azeite e misturar o azeite na água, ele não se mistura. Olha só que interessante, ele não se mistura, o azeite. Então quem tem o azeite não se mistura com o mundo. É uma incompatibilidade, as coisas espirituais com as coisas carnais. É uma incompatibilidade, as coisas de Deus com as coisas desse mundo. Não tem como. Você vive para um ou vive para outro. Você agrada um ou agrada outro. Ou você agrada a Deus ou agrada o inimigo. Então, nós precisamos reter esta parábola, que esta parábola ela é muito forte. Aí o que acontece? Saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias. E a porta foi fechada. Em algumas traduções fala bodas, também que é a mesma coisa. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens e prudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Sabe o que é isso? Depois que Jesus arrebatar o seu povo, que aconteceu o arrebatamento, não vai dar tempo de você buscar o azeite, não vai dar tempo de você orar, de você buscar e invocar a presença do Espírito Santo na nossa vida. Se você está vazio, se você está afastado, comece a orar agora. Começa, porque Deus vai te encher gradualmente, né? Você vai orando, as lutas vão vindo, o fogo consumidor de Deus para consumir toda a impureza dentro de nós, ele vai te pegar, e à medida que isso acontece de uma forma gradual, dia após dia você vai sendo cheio do Espírito Santo. É por isso que quando Jesus voltar, quando acontecer o arrebatamento, não vai dar tempo de você buscar o azeite, a lamparina. Medite nessa, não vai dar tempo. A hora é agora. Nós estamos na era da graça,
Aí então, para nós encerrarmos aqui a parábola, contudo ele lhes respondeu: com certeza vos afirmo que não vos conheço. Aí Jesus ele confirma aqui o versículo, ele encerra esse texto dizendo: portanto vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. Então nós devemos estar com a botija cheia de azeite. E o interessante é saber é que as virgens prudentes e insensatas, elas adormeceram. Olha só, adormeceram. Só que aí houve-se um estrondo, o noivo vem aí. Elas acordaram, né? Acordaram e o que aconteceu? As que tinham azeite, né, foram, e as que não tinham foram buscar, não deu tempo. Olha só, preste bem atenção. Vai chegar um tempo, né, que vai vir aí uma distração tão grande no mundo que todo mundo vai estar distraído. E consequentemente, tanto a igreja que está preparada e que não está vão adormecer. Pode ser que venha o sono espiritual normal, mas tem que ter o azeite. Não podemos deixar de buscar o azeite. E Jesus ele vai voltar no momento em que todo mundo estiver distraído, né? Quando vier aí o tempo de paz, esse dito cujo aí que vai reinar, que vai trazer a paz mundial, toma cuidado, viu? Toma cuidado, não se iluda. Vai ter meme na internet exaltando esse homem, né? Vai ter influencers, né? Ele vai seduzir a todos, né? Eu vou te dar um conselho: saia da rede social. Saia desse lixo dessa internet. A internet tem coisas boas, faça um filtro. Procure ouvir pregações, palavras como essas, que edifica, que desperta, ok? Porque a distração está sendo muito grande e o Filho do Homem vai voltar nessas horas em que todo mundo estiver distraído, tá? E tome cuidado, porque vai vir uma falsa paz mundial, vai iludir todo mundo. Todo mundo vai se admirar com a forma de governo que o mundo vai ter durante esses 3 anos e meio aí, predito na Bíblia. Então é nessas horas aí que o povo vai estar distraído. Então a gente, vamos abrir mão cada vez mais das coisas desse mundo, para que a gente possa buscar o azeite de uma forma constante. A nossa vasilha ela tem que estar transbordando, porque esse poder que vai estar dentro de nós, esse Espírito maravilhoso que é o doce Espírito Santo de Deus, é Ele que vai fazer a transladação dos nossos corpos nesse dia. Preste bem atenção, esse Espírito, porque isso aconteceu com Enoque, tá? Aconteceu com Elias, e esse Espírito vai fazer isso em nós também. Que Deus te abençoe nesse momento. Vamos continuar nessa força e cumprindo esse requisito, porque tudo tem um preço na presença de Deus. Não sejamos como as virgens tolas, mas sim as sábias, crentes fervorosos no Espírito e não nominais. Deus abençoe.